nós vamos ler a palavra de Deus, vou tentar expor a palavra de Deus, e nós precisamos para isso iluminação do Espírito Santo. Então convido a todos a neste momento orar pela leitura e pela exposição da palavra de Deus. Pai amado, o Senhor é soberano, o Senhor é digno de toda honra, todo louvor. O Senhor possui todo o poder, toda a majestade nos céus, na terra e embaixo da terra, em todos os lugares. Nada foge do seu controle. E nós te pedimos, Deus, que abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra e que o Senhor fale conosco. Pedimos, Deus, por favor, que nos ajude, Deus, a compreender a sua palavra e me ajude a expor a tua palavra com integridade e na dependência do teu Santo Espírito. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido-lhes a abrirem suas Bíblias em Gênesis. Gênesis, no último capítulo de Gênesis, que é o capítulo 50. Gênesis 50, 19. Nós vamos ler 2 versículos apenas. Gênesis 50, 19. Diz assim a palavra de Deus: E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Esta é a palavra de Deus. Podeis assentar. Está bem quente, não está? Ainda vai fazer mais calor lá para a tarde, né? Ontem teve aí 32, 33 graus, né? Imagine no deserto. O deserto é, creio eu, tão quente como aqui, mas lá tem um agravante de ser muito, muito mais seco. E nós vamos voltar ao deserto agora. Nós vamos voltar para o Oriente Médio. Calor, muito calor. E nós vamos voltar no tempo também, 2000 anos antes de Cristo. Então, daqui até Cristo tem mais ou menos 2000 anos. Eu quero que você volte ainda antes do nascimento de Cristo. 2000 anos antes do nascimento de Cristo. Lá naquele calor do Oriente Médio. Naquela época, o Egito era a grande potência da época. E só para contextualizar, depois que Deus colocou Adão no jardim do Éden, Adão teve alguns filhos e um deles era Sete. Sete teve um filho chamado Enos. Enos teve um filho chamado Enoque. Depois Matusalém. Enoque gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque. E Lameque gerou Noé. Teve o grande dilúvio na época de Noé, né? Só sobrou a família de Noé. E aí a população começou a se multiplicar a partir da família de Noé. Quem eram os filhos de Noé? Sem, Cam e Jafé. Sem teve um filho chamado Éber. Éber teve um filho chamado Terá. Quem era Terá? Pai de Abraão. Então Terá gerou Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. E Jacó gerou José. Hoje nós vamos falar sobre José. Você já deve ter ouvido falar aí bastante sobre as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, elas vêm dos 12 filhos de Jacó. E um dos filhos, um dos 12 era José. Esse era o povo de Deus, né? Então a gente, desde o jardim do Éden, Deus preservou o seu povo. E agora nós estamos lá com Jacó e seus 12 filhos, sendo um deles José. José era o penúltimo filho de Jacó. Vocês lembram que Jacó não é um bom exemplo, mas ele tinha 2 esposas. E ele gostava, a Lia e a Raquel. Ele gostava mais de Raquel. E Raquel teve 2 filhos. Primeiro José e depois Benjamim. E José, tanto José quanto Benjamim eram os queridinhos do papai, né?
E na época, o papai mandou fazer para o seu filhinho seu filhinho José, aliás, uma túnica real, uma túnica bem cara. E isso causava ciúmes nos seus outros irmãos. A palavra de Deus descreve em Gênesis 37, você não precisa abrir, Gênesis 37:4, o seguinte: os irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiram falar com ele pacificamente. Então esse favoritismo por José causou ali discórdia, causou bastante tensão naquela grande família. Então, quando começa essa história, a partir do capítulo 37 de Gênesis, José estava na adolescência. Ele era um adolescente. E era o queridinho do papai. Tinha ganhado inclusive uma capa toda ornamentada e cara. E para piorar a situação dentro de casa, ele teve alguns sonhos meio esquisitos, e ele contou esses sonhos aos seus irmãos e ao seu pai, e nesses sonhos, os seus irmãos se inclinariam perante José. Imagine só, já não gostavam de José, e José fala que teve um sonho, uma revelação, de que todos os irmãos se prostrariam perante ele. Todo mundo ficou lá muito mais furioso com José. Todo mundo lá queria o amor do pai, mas eles não recebiam nada. E quando eles viam então aquele favoritismo por José, aquilo lá causava bastante discórdia. E para piorar, o que aconteceu? Certa vez o pai mandou José ir lá ver o que os irmãos estavam fazendo. O pai falou assim: José, faz o seguinte, imagine que Campo Grande é Israel, só para vocês terem uma ideia. Nova Campo Grande é aonde eles estavam, o Jacó com José, a casa de Jacó. Aí fala um bairro mais ou menos distante aqui em Campo Grande. Moreninha. Não, Moreninha é bem distante. Antes. Aerorancho, sei lá, Aerorancho, mais ou menos distante. Aerorancho é Siquém, é uma região de Israel, Siquém. Então, Jacó mandou José a Siquém. Falou: filho, vai lá em Siquém, vai lá no Aerorancho e vê o que seus irmãos estão fazendo. Só que ele chegou lá, os irmãos não estavam lá, mas tinha uma pessoa, um homem, que tinha ouvido os irmãos dele comentarem com outro homem que eles iriam para um bairro ainda mais distante, uma região ainda mais distante, que era Dotã, uma outra região. Imagine que Dotã seria as Moreninhas, para a gente seguir na mesma direção aqui. Então ele chegou lá no Aerorancho, não achou ninguém, mas alguém lhe deu a informação de que seus irmãos estavam mais afastados ainda, estavam lá na Moreninha. Ele foi lá na Moreninha, encontrou os seus irmãos, e os seus irmãos: ahá, agora nós te pegamos. Estava bem longe da casa do pai, e os irmãos então tramaram ou maltratar, ou matar, ou vender como escravos. Estavam lá discutindo o que eles iam fazer com José. O Rúben, que era o irmão mais velho, ele não queria que maltratasse José. Só que o Rúben se afastou um pouco, e aí os irmãos, liderados por Judá, fizeram ali decidiram que iam vender José como escravo para os mercadores que iam para o Egito. E aí eles jogaram José aonde? Num poço seco, numa cisterna seca, e o venderam para os mercadores que estavam indo para o Egito. Então teve uma sucessão de coisas ruins lá com a vida de José. José foi então vendido como escravo para o Egito. Imagine, Campo Grande é Israel, o Egito ele está a mais ou menos 420 quilômetros de Israel. Então seria como Três Lagoas. Lá em Três Lagoas é o Egito, para nós entendermos geograficamente. Então ele saiu de Campo Grande, foi levado como escravo lá para Três Lagoas, lá para o Egito. É bem distante, 420 quilômetros, e atravessava um deserto, esse calorão aqui, com o adicional de que não chovia, muito, muito seco. Então levaram lá para o Egito. Lá no Egito ele foi ser um escravo doméstico, Havia diversos tipos de escravos,
os escravos, eles eram bem diferentes uns dos outros. Se eles percebiam que o escravo tinha um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de habilidade, geralmente eles viravam um escravo doméstico, ele servia como um governante da casa. E José se tornou esse governante da casa de quem? De uma pessoa bem importante, Potifar. Potifar era alguém importante, e ele provavelmente era um homem muito ocupado. José cuidava das coisas da casa, era um escravo, mas um escravo doméstico, e a esposa de Potifar estava em cima de José. José só saindo. Teve uma vez que ele teve que fugir, só que a capa dele ficou na mão da esposa de Potifar, e a esposa de Potifar denunciou ele falsamente, dizendo que era ele. Ela gritou, fez um escândalo lá, dizendo que era ele que estava dando em cima dela. O que aconteceu? Ele foi para a prisão. Eu imagino que Potifar até gostava um pouco de José, porque nesses casos, em geral, se mandava matar. Não, mexeu com a minha mulher, a mulher do comandante, mate. E talvez porque ele era um rapaz um pouco, bom ali, habilidoso, não vamos matar, vamos deixar ele preso. Então ele foi acusado injustamente e foi preso. Você já foi acusado injustamente alguma vez? É uma situação difícil, Você quer provar, você quer esclarecer. É muito ruim você ser acusado injustamente. E pior ainda é você ser preso. E lá no Egito, longe, você não conhecia ninguém. Não tinha visita, não tinha advogado, não tinha a quem recorrer. E ele ficou lá. O que você acha que ele fez lá, quando ele estava na prisão? José, ele provavelmente deve ter orado ao Deus dos seus pais. Os povos, cada povo tinha os seus próprios deuses. Geralmente eram muitos deuses. O povo hebreu tinha um Deus, que era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. José, naquela cisterna, no poço seco, e depois na prisão, provavelmente ele clamou: Deus, por que o Senhor me enviou para este lugar? Por que o Senhor permitiu que eu fosse vendido como escravo? E sendo escravo, acusado injustamente, e sendo mandado agora para esta prisão. Provavelmente ele clamou ao Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas o que ele recebeu? Silêncio. Silêncio da parte de Deus. Vários e vários anos se passaram, e houve como resposta apenas silêncio da parte de Deus. Mas aconteceu uma reviravolta na história de José. Veio para ser preso junto com ele um cara que trabalhava junto com o faraó, o copeiro do faraó. O faraó se desentendeu e mandou o copeiro para a prisão. E lá na prisão José interpretou um sonho daquele copeiro. Aquele copeiro percebeu que Deus o havia ajudado a interpretar aquele sonho. E aí o copeiro foi libertado da prisão, e José até falou para ele: não se esquece, lembra-te de mim, não se esquece de mim. Mas o que aconteceu? O copeiro se esqueceu de José, e passaram-se mais e mais anos. Eu e você, talvez nessa situação de silêncio da parte de Deus, de tudo dando errado, muitos de nós se afastariam do Senhor. Mas não foi isso que aconteceu na vida de José. E aí Faraó teve dois sonhos muito estranhos, muito esquisitos, que o deixava sem dormir. Faraó recorreu aos sábios lá de todo o reino egípcio, mas ninguém conseguia dar uma resposta satisfatória para Faraó. Ninguém, os magos, os sábios, todo aquele pessoal lá não conseguia interpretar o sonho de Faraó. Aí o copeiro falou: eu acho que sei quem que pode te ajudar, Faraó. Quando eu estava preso lá um tempo atrás, teve um certo hebreu de nome José que interpretou o meu sonho, e ele recorreu a Deus, e o Deus dele ajudou a interpretar o sonho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele diante do Senhor. E foi isso que ele fez. Ele trouxe José para diante de Faraó. Imagine José, um escravo hebreu, estava agora diante do homem mais importante do mundo naquela época, o faraó egípcio, e eles consideravam o faraó como o próprio Deus.
E o faraó contou os seus sonhos. José, ele ora a Deus para interpretar os sonhos de faraó. Olha que interessante, depois de tantos e tantos anos, tudo dando errado, ele não se afasta de Deus, porque ele ora a Deus, ele pede que Deus interprete o sonho. Então ele não se magoou com Deus, ele não ficou irado com Deus, mas ele perseverou em confiar em Deus, mesmo várias e várias coisas dando errado na vida dele. Então ele consegue, com a ajuda de Deus, interpretar os sonhos de faraó. Não sei se vocês lembram dos 2 sonhos lá, das vacas magras, das espigas lá seca. Você pode depois acompanhar essa história, é uma longa história que vai do capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis. E José esclarece que os sonhos significavam o seguinte: haveria 7 anos de muita fartura no Egito, seguidos de 7 anos de fome, terrível fome. E além de interpretar o sonho, José ainda propôs um plano para Faraó, mais ou menos assim, grosso modo, de ajuntar em celeiros, né, o que se colhia durante esses 7 anos, para ir distribuindo aos poucos durante os 7 anos de fome, né? Tinha mais coisa aí, mas Deus deu a José um plano de como o Egito sobreviveria e ainda abençoaria os povos ao redor durante esses 7 anos de fome. O que Faraó fez? Ele reconheceu que Deus realmente havia interpretado corretamente aquele sonho e que tinha dado a José uma habilidade de administração fantástica, e colocou José então como 2º homem no Egito. Depois de Faraó estava José, e José tinha carta branca, total liberdade para pôr em prática aquele plano que Deus havia lhe dado, lhe mostrado. Então, olha que interessante, José está lá agora, governando a nação mais poderosa do mundo, e chegam os 7 anos de muita carestia, de muita fome, terrível seca, né? E ao longe aparece no horizonte quem? Os irmãos, 10 homens, os irmãos de José. José reconheceu que eram os seus irmãos. Eram 12, né? Só que um era José e o outro era Benjamim, que tinha ficado com o pai. Benjamim também era o queridinho do papai. Então aqueles 10 irmãos de José, aqueles homens hebreus exaustos, empoeirados, bateram na porta de José em busca de comida. Eles não reconheceram José. Por quê? Porque José tinha ido embora quando era adolescente e agora ele já era um homem adulto, e a cultura egípcia ela tem bastante trajes, bastante maquiagem, né? É bem diferente a cultura egípcia, os trajes, as vestimentas da cultura hebreia. Então os irmãos não o reconheceram, mas José o reconheceu. E José, ele faz ali, você pode acompanhar depois na leitura, um monte de pegadinhas, um monte de estratégia. Ele raciona comida e tal. Ele meio que brinca com os irmãos para fazer aqueles irmãos voltarem para a casa do pai, entendeu? Eles deixam Simeão como garantia. Ele cria essas estratégias de modo que eles sofram um pouquinho também, né? Então eles primeiro deixam, José exige que Simeão fique lá com eles, enquanto isso eles vão lá pegar Benjamim, e eles pegam Benjamim. O pai não quer deixar, o pai faz tudo para que Benjamim não vá, porque era o que ele amava muito a Benjamim, mas Benjamim vai, e José arma uma trapaça ali, ele coloca uma taça de prata dentro da bagagem de Benjamim. Aí quando eles estão voltando com a comida, o exército lá egípcio, né, sob as ordens de José, vai lá e revista a bagagem de Benjamim e encontra a taça de prata, tudo armado, né? Aí o que acontece? Judá, que era quem lá atrás tinha planejado para vender
José como escravo, Judá se oferece para ficar no lugar de Benjamim. A palavra de Deus diz o seguinte: agora peço-te, palavras de Judá, tá? Judá falou para José: agora peço-te que teu servo fique como escravo de meu senhor em lugar do menino, em lugar de Benjamim, e deixa o menino subir com seus irmãos, pois como subirei a meu pai se o menino não for comigo? Não quero ver o mal que sobrevirá a meu pai. Ele roga que o soberano egípcio, no caso José, o faça de escravo no lugar de Benjamim. Ele oferece a sua vida em pagamento pelo roubo, para que Benjamim retorne ao lar. Judá suplica aquele homem a José para oferecer a ele um sacrifício substitutivo. Então parece que Judá pensou, né? Olha, Deus está me castigando e agora vai levar Benjamim também, e eu vou me oferecer no lugar de Benjamim para que o meu pai não tenha mais tristeza. Mas quando José ouviu que Judá se ofereceu no lugar de Benjamim, ele não conseguiu controlar as suas emoções. Ele perdeu o controle emocional e se rebelou, dizendo, Gênesis 45, aliás: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardais remorso por me ter vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Então ele se revela e ainda fala: calma, não precisam temer, porque foi Deus quem preservou a minha vida para que eu preservasse muitas vidas. E pouco tempo depois, o que aconteceu? José manda trazer o pai dele, toda a família se reúne, eles têm um grande banquete, e a família reunida vive em paz lá no Egito. José provê toda a provisão para que a família dele viva em paz no Egito, e ele, em avançada idade, tanto ele quanto seu pai morrem velhos lá no Egito. Mas a pergunta que José deve ter feito nesses anos: aonde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Aonde estava Deus durante todos aqueles anos de sofrimento? Será que Deus não me viu no calabouço, no poço seco? Será que Deus não me viu na prisão? Quando tudo estava dando errado na minha vida, aonde estava Deus? Provavelmente isso passou na cabeça de José. Provavelmente isso tem passado nas nossas mentes quando nós passamos por um período prolongado de sofrimento. E é interessante na história que várias coincidências tiveram que acontecer para que José fosse colocado como um dos homens mais importantes do Egito. Primeiro, o pai dele teve que mandar ele ver seus irmãos. Chegando lá, ele não encontrou, ele poderia ter voltado, mas coincidentemente ele encontra um homem que escutou a conversa dos seus irmãos, que eles iriam para um outro local, para Dotã. Aí ele foi para Dotã, que era um lugar mais afastado. Estava lá naquele momento passando uma caravana de mercadores de escravos, né? Se não tivesse passando uma caravana de mercadores de escravos, José não teria ido para o Egito. Ele foi para o Egito. Chegando lá, ele se tornou escravo doméstico de um homem muito importante, cuja esposa era infiel. E essa esposa deu em cima de José e o acusou falsamente. Se essa esposa daquele homem importante não tivesse acusado José injustamente, ele não teria ido para a prisão. Se ele não tivesse ido para a prisão, ele não teria conhecido o copeiro. Se ele não tivesse conhecido o copeiro, esse copeiro não teria falado para Faraó que quem interpretava sonhos, de fato, era um hebreu que estava preso lá na masmorra de Faraó. Então olha a sequência de, entre aspas, coincidências. Será que foi coincidências? Ou será que tudo isso fazia parte do plano de Deus? Na verdade, meus irmãos, todas as coisas contribuem para o propósito de Deus. Deus é soberano e está no controle de tudo.
se não fosse José lá, não haveria esse plano de salvação do Egito. Se não fosse esse plano de salvação do Egito, esse plano administrativo, tanto o reino do Egito morreria de fome, como as famílias ao redor do Egito morreriam de fome, inclusive os hebreus, inclusive José. Então olha como Deus preserva o povo dele, o povo de Deus, ao longo da história. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que em meio a muitos sofrimentos, Deus preserva o seu povo, como preservou aqui, usando José, interpretando o sonho de Faraó, tendo esse plano, e através desse plano abençoando as famílias da terra daquela época. Mas os irmãos lá, eles, já que se isso tudo faz parte do plano de Deus, Deus é soberano, os irmãos agiram corretamente? De maneira nenhuma. Então, o fato de Deus ser soberano não exclui o livre-arbítrio e as consequências do livre-arbítrio dos seres humanos. Os seres humanos são responsáveis por suas ações. Então, ainda que estivesse no plano de Deus, Deus usou aquelas situações ruins para um propósito bom. Mas isso não tira a responsabilidade das escolhas erradas, das escolhas malvadas das pessoas aqui, dos irmãos de José. E eles sofreram por causa disso. Provavelmente eles foram esmagados pela vergonha, pela culpa. Foi provavelmente um processo doloroso. Eles ficaram se lembrando daquilo lá, tanto que é descrito quando, num desses retornos lá para casa, eles se questionam: será que Deus não está punindo pela morte do nosso irmão? Então eles revivem tudo isso, eles revivem o passado. Então não é porque Deus é soberano, tem um plano maravilhoso em nossas vidas, e muitas vezes Ele permite sofrimento nas nossas vidas, Ele pega muitas vezes situações ruins e transforma em algo bom, que as pessoas não são responsáveis pelos seus erros, elas têm um livre-arbítrio e elas pagam pelas consequências ruins das suas más escolhas. Quando eu estava estudando esse livro aqui, é um livro do Tim Keller sobre sofrimento, ele conta uma história de que, eu não conheço, né? Mas ele diz que lá na Inglaterra, as ovelhas, eu tentei lembrar aqui se lá na minha terra as ovelhas passam por esse tratamento, mas lá na Inglaterra as ovelhas, elas passam por um tratamento cruel, digamos assim, para ela. Como é que chama? Ovinocultores. Eles pegam a ovelha e colocam ela dentro de um barril de antisséptico, um antisséptico forte, colocam toda a ovelha, e a ovelha se debate, ela fica desesperada, ela pensa que vai morrer, só fica o olhinho e os buraquinhos do nariz, da orelha, só fica a face dela assim na superfície, o corpo dela todo dentro do barril de antisséptico. Algumas pulam, querem sair, aí os cachorros lá, os cães pastores, bota ela para dentro de volta. As ovelhas ficam desesperadas. Mas esse tratamento, mergulhando elas no antisséptico forte, ela é extremamente importante para as ovelhas, porque é por causa desse antisséptico que ela não pega um monte de doenças. Então eles fazem esse banho forçado nas ovelhas como uma forma de garantir que elas não vão pegar algumas doenças. Então é para o próprio bem dessas ovelhas que elas passam por esse sofrimento. E uma autora cristã, quando viu isso, escreveu o seguinte: algumas experiências que sofri nesta vida me tornaram muito solidária com aquelas pobres ovelhas. Eu não via nenhuma razão para o tratamento que recebia do pastor em quem confiava. Ele não me deu a menor explicação. Enquanto observava as ovelhas se debaterem, pensei: quem dera houvesse um jeito de explicar. Mas tal conhecimento é maravilhoso demais para elas, elevado demais para o alcançarem. Salmo 139, 6. Então ela começou a refletir: puxa, Deus me trata assim também. Muitas vezes Ele me faz passar por sofrimento para o meu bem. Nós também temos um bom pastor comprometido com as suas ovelhas, embora muitas vezes ele nos faça coisas que nos amedrontam e que no momento nós não conseguimos entender.
Com José, mesma coisa. Apesar de todos os anos de orações não respondidas, José não se afastou do Senhor. Ele permaneceu confiando no Senhor. A história de José, ela prova, primeiro, que Deus pode não responder às nossas orações. Qual é a sua reação quando Deus não responde às suas orações exatamente do jeito que você quer? Qual é a sua reação? José permaneceu confiando em Deus. Nós nunca devemos supor que nós sabemos o bastante para desconfiar dos caminhos de Deus ou ficarmos amargurados com o que Ele permite que aconteça em nossas vidas. Também nunca devemos pensar que nós arruinamos totalmente a nossa vida ou os propósitos de Deus para nós. A certa altura da vida, os irmãos de José devem ter achado que arruinaram para sempre a situação deles com Deus, a vida do pai e a vida de suas famílias. Mas Deus agiu em todos esses acontecimentos. Isto não é de forma nenhuma incentivo ao pecado. O sofrimento e a tristeza dos irmãos de José por seus atos foram extremamente grandes. Contudo, Deus usou tudo isso de maneira redentora. Jamais conseguiremos destruir os bons propósitos de Deus para nós. Então, ainda que tivesse muitas situações ruins, Deus usou isso para um propósito redentor. Ninguém conseguiu destruir os planos de Deus na vida de José. O medo dos irmãos era que após a morte do pai, José, ainda ressentido com eles, partisse para a vingança. Os irmãos provavelmente estavam pensando: será que José vai retalhar, vai querer exercer vingança com a gente? Depois que o pai morrer, ele vai querer matar todo mundo, vai querer fazer a gente sofrer também. Mas olha o que José responde. José diz assim, que foi a passagem que nós lemos no início: não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. José perdoou os seus irmãos. José, ao invés de agir com vingança, ele agiu com perdão. Todos os poderes do mal dentro de nós e todos os poderes do mal fora de nós não podem nos separar do amor de Deus. Quando nos entregamos a Deus por meio de Cristo, Ele é nosso e nós somos dele. Nada jamais mudará isso. De certa forma, José disse a seus irmãos: vocês tentaram me destruir, porém Deus usou esse cálice de maldade e de sofrimento que me foi dado para salvar muitas vidas, inclusive a vida de vocês. E porque eu vejo o amor redentor de Deus por trás de tudo isso, eu me coloco, Deus me colocou nessa posição de poder, e eu também agora exerço a minha autoridade e os perdoo. Você veja que José, com toda a autoridade que ele tinha, ele conseguiu perdoar os irmãos. Nós entendemos que ele conseguiu perdoar os irmãos por aquilo que ele falou, mas Deus transformou em bem. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Ele viu o plano maior redentor de Deus, ele percebeu o amor de Deus. Nós conhecemos parte da história das nossas vidas, ou parte da história da vida de qualquer outra pessoa, mas Deus conhece toda a história. José provavelmente reconheceu que era Deus quem estava orquestrando a história dele, e por causa desse amor de Deus para com ele, ele conseguiu perdoar os seus irmãos. Talvez você tenha muita dificuldade em perdoar aquelas pessoas que lhe fizeram mal,
Talvez você seja tentado por Satanás para agir com vingança também. Mas perceba o grande amor de Deus, o plano maior de Deus por você, e assim você terá a capacidade para perdoar. A capacidade de José de enxergar a mão de Deus até nas coisas mais ruins de sua vida habilitou-o a perdoar. Contudo, José, por mais nobre que seja, é apenas um precursor. Séculos depois, veio alguém que foi rejeitado pelos seus e vendido por algumas moedas de prata, foi negado, foi traído por seus irmãos, foi preso e foi sentenciado à morte injustamente também. Ele também orou fervorosamente, pedindo ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice que se aproximava, um cálice de dor e sofrimento. No entanto, quando analisamos a oração de Jesus, vemos que ele, assim como José, ele disse: o cálice que o Pai me deu. Ele reconhece que aquilo era permissão de Deus. Ele não excluiu Deus de tudo aquilo que lhe acontecia. O sofrimento faz parte do bom plano de Deus. O sofrimento fez parte do plano de Deus para com José. O sofrimento fez parte do plano de Deus através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Jesus Cristo disse, lembra quando ele estava diante de Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não me fosse dada. E no final, Jesus diz: seja feita a tua vontade. Jesus orou para que aquele cálice de sofrimento, fosse passado. Deus não passou, Deus não atendeu a oração de Jesus, e Jesus disse então: seja feita a tua vontade. Então, meus irmãos, nesta manhã, o que eu clamo, isso serve para mim, isso clamo a vocês, mas também é um clamor para mim mesmo, que nós saibamos confiar em Deus, assim como José fez, assim como Jesus fez. Confiaram em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Por quê? Porque Deus é soberano e Ele sabe de toda a história. Muitas vezes desejamos que Deus nos envie o nosso livro, uma explicação total e completa. Nós queremos saber exatamente por que as coisas estão acontecendo daquela maneira na nossa vida. A gente já quer ter um livro da nossa vida. Embora possamos não conhecer todas as razões para as nossas cruzes, podemos olhar para a cruz e saber que Deus está orquestrando todas as coisas. Portanto, saibamos passar pelos sofrimentos confiando em Deus, saibamos morrer para nós mesmos, para podermos viver para Deus. Se Deus fosse pequeno o bastante para o entendermos, Ele não seria grande o bastante para o adorarmos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado pelo Teu plano maravilhoso de redenção do homem, que incluiu o grande sofrimento, o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, e que às vezes permite em nossas vidas também sofrimento, permite que nós passemos por sofrimento, e muitas das vezes nós não entendemos. Nós somos como aquelas ovelhas que se debatem no tambor de antisséptico, não sabendo que é para o nosso bem, não sabendo o plano maior, o plano completo, a história completa. Ajuda-nos, Deus, a mesmo em meio ao sofrimento, à dor, não entendendo plenamente o Teu plano para nós confiemos no Senhor, nós nos agarremos ao Senhor como a coisa mais importante das nossas vidas. Assim eu oro em nome daquele que sofreu por mim e pagou por cada um dos nossos pecados. Amém. Pois bem, nós vamos para o mundo, nós vamos para a nossa lida diária. Amanhã, segunda-feira, já começam os desafios, e nós precisamos da graça de Deus para enfrentar esses desafios, para resolver os problemas que precisamos resolver, para passar pelos sofrimentos confiando em Deus. E é por isso que nós temos nesse momento uma oração, pedindo que Deus conceda graça, conceda direção, conceda força para eu e você passarmos
confiando em Deus em meio aos sofrimentos. Vamos nos colocar de pé. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Assim oramos. Amém. Amém.